com o ensino básico e tal. Então tudo isso estava representado na discussão do final de semana. De lá a gente tirou algumas deliberações e tal, mas não dá para a gente colocar tudo isso aqui hoje. A gente vai estar colocando na Assembleia amanhã e propondo essa discussão. Então a discussão, a gente, diante de vários atos, mobilizações que a gente está tentando propor aqui para a Unesp Franca, a gente teve oficina de cartazes terça-feira e hoje tem essa discussão, amanhã tem a Assembleia e terça-feira que a gente vai discutir na Assembleia amanhã, que é o indicativo de paralisação, tá? A gente não veio aqui para discutir paralisação, greve e tal, hoje esse não é o espaço. A gente está aqui para discutir a universidade como um todo, os problemas que estão afetando e se a gente tem alguma relação com isso e o porquê, né? Nesse sentido. Assembleia às 4h30 amanhã, né, galera? Ah, desculpa. E também tem o Rodrigo, mais conhecido como Bombeiro de Assis, veio representando o campo de Assis aqui, porque eles já estão em greve lá. E aí ele vem colocar um pouco da experiência dele também e tal, nesse sentido. Bom, é isso, a gente vai ter uma apresentação cultural agora e a gente vai dar início aí à discussão. Valeu, pessoal. É um grupo independente, nasceu aqui. A microfone. Então o microfone sem filtro. Boa noite. A gente é do grupo Militância Poética, um grupo independente que nasceu aqui na Unesp. A gente vem se apresentando em alguns lugares. Semana passada a gente estava no CEUF e a gente criou um texto chamado O que é público desmancha no ar? O que você tem a ver com isso? Que é embasado nas recentes lutas e reivindicações do movimento estudantil. Eu espero que vocês gostem e que contemplem o que for discutido aqui. Se o professor Machado também puder vir compor a mesa aqui, nós o convidamos. Ele é professor do Direito, para quem não sabe. Nascemos e... O que é público desmancha no ar? O que você tem a ver com isso? Nascemos em meio a uma transa mal executada, onde as monarquias absolutas e o iluminismo cometeram um adultério histórico e deitaram sobre a luz dos mares do Mediterrâneo. Desse gozo, nasceu o prazer pelo cultivo pelo acúmulo. Era necessário congelar a riqueza para tempos difíceis. Os primeiros comerciantes lançavam seus castelos medievais, o desvirginamento da moçô e da geografia, e colonizaram-me. Enfiaram-me um navio no meio das minhas pernas, sem a minha permissão. Assombrada, assisti homens brancos com nome aportuguesados, com cruz jesuítas ao pescoço e a ordem monárquica no peito. Invadiram a América. O discurso era o do cumprimento da barbárie e o nascidouro da civilidade. Aos golpes, as digitais foram sendo deixadas no corpo dos índios e negros. E logo, deu-se a notícia que a escravidão rondava as terras em Massapê do Nordeste. O que tem a ver com isso? O Brasil, sendo colônia, importava o sonho de ser uma potência tecnológica. E mais longe ainda, de fazer parte das fumaças da primeira, segunda e terceira revolução industrial. Abriram-se abismo frente às novas descobertas da ciência e da teologia que conduziram o homem ao neo-humanismo. O caos lampejava-se duramente pelas civilizações. A norma passou de teocentrismo para antropocentrismo, que garantiu o sucesso hegeliano da tese, antítese e síntese. Materialismo histórico dialético. Passou assim, sendo interpretada como modelo a sempre ser superado e vencido, ou seja, a ciência, a industrialização, levaria a humanidade ao mais alto escalão de progresso, ao positivismo. E na medida do possível, o passado era concebido como um pedaço infeliz do crescimento e da crise. Nos botequins já se falava em burguesia e proletariado, se questionava sobre desigualdades sociais e mais, a sociedade passou a encarar as crises como devidamente naturais.
A burguesia encarecia os preços, controlava os produtos e regulava o comércio naval. Fomos ensinados a conviver com o recém-nascido capitalismo, aprender a remar nessa ilha invadida pela moeda. Ao fundar a lógica da produção, inauguramos um novo tempo, em que vender é a arma e a solução para todos os problemas. E que muitas vezes higienizar o mundo, judeus, negros, ciganos, como legou o fascínora Adolf Hitler, era uma injeção de ânimo para os mais arianos. Mas venha cá, o que eu tenho a ver com isso? O escritor, que entre as palavras constrói o mundo, sente as dores e as envolve em forma de esperanças. As palavras são o peso da informação. Quem disse que o nazismo e o fascismo foram vencidos? Tem-se a sensação que a massa encefálica nas mãos pesaram ao corpo, e padeciam-se os pés das camadas mais desprivilegiadas, que vagavam pelo planeta Terra. Abriu o jornal, cuspiu ao chão, passou as mãos aos olhos e viu-se encastelado na educação pública brasileira. Na primeira parte do jornal, a imagem da A Liberdade Guiando o Povo satirizava o ideal de progresso. Seria a falência da liberdade, da desigualdade e fraternidade no berçário educacional brasileiro. Esboçava-se a seguinte manchete: 7 bilhões estão congelados. Possível poupança para uma possível crise que venha abater o Brasil. A Unesp recebe anualmente 2 bilhões de repasses de ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. É acumulativo via imposto. Parte desse ICMS é revertido para educação e saúde. O Serra cerrou a verba que vinha do governo federal. Cortaram-se 600 bolsas da PROEX. O ICMS é uma isenção para produtos que são vendidos para exportação. O governo federal reembolsa para o governo estadual. Quem está lucrando é o dono das empresas. O Serra cerrou a verba para a educação e o Tucano subiu aos céus. Neste momento, o escritor inflama-se e dispara: o Brasil é inimigo da vida. Mas venha cá, o que eu tenho a ver com isso? Abrir o bolso não está se fazendo necessário, sendo que nós, alunos, somos encarados como matérias de pesquisa da FAPESP e do CNPq. E no balcão histórico da literatura luso-brasileira, esboça-se nas primeiras linhas. Boa parte da questão da greve de educação básica, sucateamento da educação, não está sendo repassado verbas para a construção de bibliotecas. A verba que está sendo oferecida é para manutenção básica. Agora é a apostila. O professor não tem mais autonomia sobre o conhecimento. Os professores ganham R$10 hora aula. Ao fundo do salão, canta Noel Rosa sob os bandolins de Oswaldo Montenegro. E na metade, e na porta aberta da última seresta literária, o sino da igreja anuncia que qualquer palavra será contra o estudante, o júri popular. O escritor bebe do vinho, colhe-se a caneta, retira do bolso alguns bocados de moedas e joga no diploma que obtiver em tempos de privatização. Levado ao delírio, levantou-se rapidamente com as migalhas de seu diploma às mãos, concluindo que suas desgraças eram as fumaças do regime militar brasileiro. Em 3 meses, estava o autor em meio ao mar, olhando para o Castelo Público de Ensino, escrevendo PIMESP, Programa de Inclusão por Mérito das Estaduais Paulistas. Daí, a ética e naufrágio deste modelo de educação. As ondas levavam o programa de inclusão por mérito ao mais longe horizonte, enquanto que os PPIs, pretos, pardos e índios, arregalavam os olhos, e nus cobria-se a areia do pseudo-inclusão. O que mais interessa ao escritor envolvido no modelo de produtivismo era ser científico, orientar, escrever, redigir, pedir bolsas para concluir sua livre docência, isolado e torturado pelo sonho do isolamento entre metafísica e da realidade. Esse sujeito recebeu uma carta do governador do estado de São Paulo, com a seguinte mensagem: todo professor que deseja ser livre docente terá que trazer 3 fontes de capital externo para dentro dos campos de concentração paulistas. E de acordo com o Tratado de Tordesilhas ficará estipulado: o sujeito sai do college com o curso superior, não pode concorrer à moradia. A reivindicação do movimento estudantil é de 50% de cotas, sendo que as cotas para os PPIs representam 35% dos 100% de vagas. Com base no censo de 2010, que especifica que 35% da população brasileira são de PPIs, a exemplo do projeto já existente na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É o único projeto que é efetivado no Brasil. Tenho muito a ver com isso.
Os campos experimentais foram criados pela prefeitura do PSDB e mantidos pelas prefeituras. A Unesp só custeia os professores e funcionários. Ourinhos, Rosana, São Vicente são campos experimentais. Vivem em uma masmorra, sendo que a lógica da permanência não é nem um pouco permanente nesses espaços. Os braços do escritor começaram a estremecer-se ao ponto que a direção do barco teve um destino inacessível. Eu tenho muito a ver com isso. Aos 400 léus da precarização, o navio rasgou o mar da indiferença. Mostrou-se descontrolado e em golpe de minutos. Chocou-se bruscamente com o imprevisto iceberg com o nome de deficientes. Essa categoria social contrariaram a lei da inércia. Entravam no funil e realizaram a diáspora e o motim no campos paulistas de concentração. Ali estando, ficaram procurando o movimento em um esquema, em uma estrutura de poder que tem como lema: ame ou deixe. A verdadeira deficiência dessa categoria era de saber que o material que necessitavam estava isolado, congelado, dentro da sala da direção. E ficam se indagando se o material de acessibilidade existe. Por que escravizar mais alunos? Talvez porque a burocracia deseja suplantar as revoltas dos escravos, enxergando com olhos de quem não enxerga, andando com os pés de quem não anda, sendo porta-voz de quem não fala e ouvir por aqueles que não ouvem. O tempo passava rápido demais, só que os pés e as mãos começaram a engrugir. O estoque de comida começou a terminar. As dores pelo corpo rondavam o dia e a noite. A capacidade de racionalização, meditação ficavam expostos às proas do navio. O desejo por pisar em terra, a capacidade de associar as teorias, o equilíbrio entre a metafísica e a realidade, escapavam junto às notícias cada vez mais alarmantes das revoltas da tribo dos estaduais. O que revoltava o escritor era o de não coibir essas revoltas. Um redemoinho, ciclone, terremoto e chuva de asteroides enlouqueciam a vida desse sujeito. Ficara sabendo que no último final de semana no interior de São Paulo, os escravos se reuniram no CEUF, Congresso dos Estudantes e Entidades do Unesp-FATEC, para organizar-se frente aos domínios senhoriais. O escritor recebeu essa notícia com a mente preocupada. Tentou acionar a polícia, mas não era possível. Tentou chamar a cavalaria. Foi vencido pela geografia. As notícias vinham cada vez mais pesadas com títulos múltiplos. Extra. Greve, ocupação e paralisações dos escravos nos campos de concentrações paulistas. Greve em Marília, Assis, Ourinhos e Bauru. Ocupação em Araraquara, paralisação imprudente. E as notícias se agravavam ao ponto que o escritor, nesse momento, já estava se batendo. Jogava a cabeça dentro de um grande montante de água, cerrava os pulsos, no sujo de aprisionar um escravo. Mas a sua mágica não fora realizada, à medida que as revoltas estavam ganhando força. E no dia 14, o noticiário já agendaria mais paralisações. E aquele sujeito que sempre ganhara a vida na força de trabalho dos terceirizados e terceirizadas, que sucumbia à alimentação RUs, que sacrificava e retardava as acomodações, moradias estudantis, se via preso dentro do mar. Um oceano que ele mesmo não conseguia desprender-se. Aprisionado, torturado, sindicado, menosprezado, humilhado, burocratizado, estruturado, em meio à teoria da inércia.